Que noite alegre, onde nos reunimos para cultuar a Deus com ações de graça pela vida do nosso querido e amado pastor. Estou muito grato a Deus, estou muito feliz, me sinto bastante honrado por nessa noite poder falar algo da palavra do Senhor para a igreja. E a maior alegria da igreja, do pastor, é poder ver o seu rebanho feliz, não é? Os pastores que aqui estão, priorizamos muitas das vezes a alegria do rebanho. É esta que é a verdade. Se o rebanho estiver alegre, estiver feliz, não importa as nossas dores, as nossas tristezas. É bem verdade isso. Quem pastoreia sabe muito bem dessas coisas. Então, nesta noite, meu presidente, eu vou pregar para o rebanho. Porém, quero deixar uma palavra para o senhor, que está em Jeremias, capítulo 3. E o versículo de número 15. Conseguiu um pedestal para mim? Conseguiu? Se eu não tiver um pedestal, daqui a pouco eu estou lá, eu estou para cá. Então o pedestal me educa, o pedestal me segura no lugar. Jeremias, meu presidente, 3:15 diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E eu penso que ciência e inteligência a gente enxerga de longe no Senhor. É uma das primeiras coisas que a gente enxerga. Muita ciência, muita inteligência. Então, fica aqui esse versículo, Senhor, e é tão bom saber que foi o Senhor que nos deu o Senhor como pastor para nós. Obrigado por sua ciência, obrigado por sua inteligência, e eu assim tenho desfrutado de muitas pérolas, tenho aprendido muita coisa, e está bem guardado o que eu tenho aprendido com o Senhor. Coisas que o Senhor nem sabe, mas eu tenho aprendido. Então fica aqui meu carinho, fica aqui o meu respeito, fica aqui a minha gratidão pela vida do Senhor. Estou muito feliz, como diz o gaúcho, estou muito bem de pastor. Meus parabéns, felicidades e vida longa para o Senhor, muito longa. Obrigado. Em verdade te digo, que não perderá o seu galardão. Queridos, por favor, vamos ler uma palavra em Atos dos Apóstolos. Vocês tenham paciência comigo, me compreendam. Eu sou meio matuto e até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de carregar o meu caderno de sermão. Mas um dia o pastor Lenito foi pregar na congregação. Chegou com uma mala
Eu até pensei, o que ele vai tirar dessa mala? De certo, trouxe uma moto, um carro dentro da mala. E daí tirou um caderno. Tirou um caderno de dentro da mala, onde estava ali registrado o seu sermão. Daí eu pensei comigo, se o pastor Lenito Beltrão, que é imortal, imagina eu, por que eu não posso usar um caderno? Mas eu fico assim, extremamente abismado quando eu vejo os irmãos pregando no tablet, né? O pastor, né? Com toda a elegância que ele tem, né? Como eles diz, né? Vai puxando. E eu ainda estou cainchada. Estou trabalhando no cabo da foice ainda, pastor. Mas eu chego lá, viu? Eu chego lá. Tá certo? Atos capítulo 27, queridos, por favor. Que alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui pregando diante de tantos homens de Deus, tão sábios, e também pregando diante da minha professora. Ai, que responsabilidade! Professora Malu, minha professora, eu digo minha prof, né? De vez em quando a gente entra assim pelo caminho da juventude, minha prof, né? Pregar diante da minha prof. Atos 27, queridos, por favor. Quantos acharam? Atos capítulo 27. Vamos ler o verso de número 14. Versículo de número 14. Acharam? Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Posso ouvir um aleluia? É difícil? Não é difícil? Então faça assim, enquanto estiver pregando. Atos 27, versículo 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Amém? Cláudio, podemos pregar de 2? Pode ser? Então você segura o microfone aí, tá? Na hora que eu dar um positivo. Ok? Amém, queridos? Então diga assim comigo: vencendo. Vamos lá, podemos melhorar? 1, 2, 3. Vencendo as tempestades da vida. Podemos melhorar para a gente nunca mais esquecer? 1, 2, 3. Vencendo as tempestades da vida. Eu vou precisar da sua atenção para que você possa compreender do que iremos falar nessa noite. Mas muito da sua atenção. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, quando ele retorna para Jerusalém, ele vai ser avisado, nada mais, nada menos, pelo Espírito de Deus, que se ele retornasse ou subisse a Jerusalém de volta, lá ele seria açoitado e preso. Percebam o que eu disse. O apóstolo é avisado, meu presidente,
pelo Espírito de Deus. Não foi alguém que chegou para ele e disse: olha, eu estou sabendo que em Jerusalém estão preparando uma armadilha para você, vão lhe prender, vão lhe açoitar, e há reservas de muito sofrimento para você em Jerusalém. Não! Foi o Espírito do Senhor. A primeira vez acontece em Tiro, quando os discípulos dizem para ele: o Espírito do Senhor te diz que em Jerusalém lhe aguarda muitos sofrimentos. E ele sai de Tiro, ele chega a Cesareia, na casa do evangelista Filipe, e vem o profeta Ágabo, pega e tira o seu cinto, e se liga através do cinto, e fala: o Espírito do Senhor diz que assim farão em Jerusalém para o dono deste cinto. Olha que coisa linda! O Espírito do Senhor falando. Mas eu aprendo com Paulo que nem tudo que o profeta diz eu preciso obedecer. Porque Paulo diz bem assim: eu não estou disposto apenas a ser preso ou açoitado em Jerusalém, mas até mesmo morrer pelo meu Senhor. É o Espírito que disse a ele. Se fosse eu ou você, talvez a gente diz: não vou. Não vou, porque o profeta falou. Mas o apóstolo Paulo estava disposto mesmo até a morrer pela causa do Evangelho. E ele vai. No capítulo 22, ele está preso em Jerusalém. Porque ele chega em Jerusalém, e então lá ele é preso em Jerusalém. No capítulo 23, como ele está preso em Jerusalém, então os judeus tentam armar uma armadilha para prendê-lo. É descoberto isso, o tribuno fica com pena, e então resolve, já no capítulo 23, já de Jerusalém, enviar o apóstolo de volta para Cesareia. E de Jerusalém ele volta para Cesareia. Alguém me ouve? Diga amém. E lá em Cesareia ele permanece sobre o governador Félix. Lá ele permanece. Mas ele fica 2 anos. Eu disse quantos anos? Ele fica 2 anos ainda em Cesareia. E como ele não quisera retornar para Jerusalém, embora havendo todos os esforços de Félix para que ele retornasse a Jerusalém, como ele não quis retornar a Jerusalém, ele apela para César. Aí está os homens do direito, que sabe muito bem e compreende muito bem essa situação. E o Félix não pôde fazer nada porque era direito romano e tinha que mandar o apóstolo para Roma. No entanto, ele passa ali os 2 anos e troca-se o governador. E então vem o novo governador, que se chamava Festo. E chega Festo,
e vai tomar conhecimento da prisão do apóstolo. E eles ficam de queixo caído. De repente desce o rei Agripa, sabe da situação e fica de queixo caído. Mas esse homem não cometeu erro nenhum que seja digno de prisão ou digno de morte. Eu quero conhecer esse homem, eu quero falar com ele. E o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, a sua veia de evangelizador ainda estava pulsando nele. Porque diante do rei Agripa, ele dá o seu testemunho de conversão. E ainda diz: bem quisera eu, ó rei, que tu e o governador se tornassem cristãos. Mas o Agripa e o Festo ficam com pena e dizem: se este homem não tivesse, pastor Belo, apelado para César, nós poderíamos soltar esse homem. Alguém me ouve? Diga amém. Nós poderíamos soltar este homem. Mas Deus sempre tem um propósito e um projeto na nossa vida. E isto é lindo. E para cumprir-se o propósito de Deus em Paulo, ele vai ser enviado para Roma, aonde também vai ser preso. Mas nesta viagem de Cesareia a Roma, vai acontecer o capítulo 27, que nós lemos do grande evento chamado Euroaquilão. E o Euroaquilão nada mais é do que uma espécie de tufão ou um pé de vento. E como eles estão no mar Mediterrâneo, saindo de Cesareia em direção a Roma, mais ou menos em Creta, é onde acontece esse fenômeno do Euroaquilão, esse pé de vento, hoje chamado de grecal, que é um vento que sopra para a Grécia. E enquanto eles estão na embarcação, está tudo bem. E é aqui que eu quero pregar para você nessa noite. Que a vida da gente é desse jeito. As coisas estão bem. As coisas estão indo a mil maravilhas. Não é assim? Provavelmente eu prego para alguém nessa noite que você está cantando só vitória. Mas o fato é que, como pregador do Evangelho, eu não posso deixar de dizer para você que os dias maus também se apresentarão para nós. E o apóstolo Paulo, mais 276 pessoas estão no navio, aprisionado em direção a Roma. E quando eles estão costeando Creta, sopra-se o vento, e diz que o vento quase os leva ao naufrágio. E a vida da gente é assim. As tempestades, meu presidente, elas vêm. Quem aqui nunca passou por uma tempestade na vida?
Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que está aqui ou nos vendo, que está passando por tempestades. E isto é vida. Isto é viver. Isto é caminhar na terra. As tempestades se apresentam. As tempestades vêm. Mas eu quero nesta noite meditar com você pelo menos duas coisas que acontecem com a gente quando a tempestade chega. E eu quero nessa noite tirar algumas coisas da viagem do apóstolo Paulo para Roma, tirar algumas coisinhas que acontecem com a gente quando a tempestade bate na nossa vida, quando a tempestade bate na nossa porta, quando a tempestade chega na nossa família, quando a tempestade chega no ministério. E senhores pastores, quando a tempestade se apresenta no meio da igreja. Primeira coisa, versículo 15 do capítulo 27. Meu pregador saiu. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir, à toa. Nos deixamos ir à toa. É uma das coisas que acontecem na nossa vida quando a tempestade chega. Daio. A gente fica sem rumo. É verdade ou não é? Quando a tempestade bate, quando as adversidades nos golpeia, a gente fica sem rumo. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe o que fazer. A gente perde o sono e conversa com a gente mesmo e diz: meu Deus, o que eu faço, pastor Belo? Quantas vezes nós recebemos pessoas no gabinete que diz: pastor, eu estou desnorteado. Pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais. Eu perdi a linha. Eu perdi o remo. Eu perdi a direção. Eu estou perdido, pastor. Eu não sei o que fazer. E as tempestades, quando sopram sobre nós, ela nos deixa assim, como a embarcação de Paulo, à deriva, não sabe por onde ir, fica sem direção. Segunda coisa, o versículo 20 diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança. Além de a gente ficar sem rumo, professora, a gente fica sem esperança. O sol
parece que se esconde da gente. O sol já não brilha mais sobre nossas vidas. Não é assim? A gente já não consegue enxergar as estrelas da vida. Porque parece que tudo fugiu. A penumbra chegou. A escuridão chegou. E o sol foi-se embora. O céu fica escuro sobre a nossa vida. E a gente já não tem mais esperanças em nada. Alguém nos apresenta um projeto e a gente não está nem aí. As pessoas chegam, porque quem está de fora enxerga, e diz para mim, e diz para a gente: não, as coisas vão melhorar, o sol vai voltar a brilhar, mas a gente não consegue enxergar, porque a tempestade da vida, as tribulações do dia a dia, as angústias, os dissabores, as perdas, os improváveis, as quedas, os tropeços, parece que nos oculta o sol, parece que nos oculta a esperança, e a gente não mais enxerga as belezas, e a gente não enxerga mais as estrelas brilhando a nosso favor, porque é isto que a tempestade causa na nossa vida. É isto que as tribulações, ela causa na nossa vida. E é assim mesmo. É bem deste jeito. Se alguém não conhecia a vida, eu lhe apresento a vida. É assim. Quem é que está aqui entre nós, que já não chorou um dia, 2 dias, 3 dias? Quem? Quem é que está aqui entre nós, que já não passou por um período de depressão, ou por um dia depressivo? E eu vou mais além. Pode haver pessoas entre nós, que algum dia chegou a dizer: Senhor, me leva para junto de Ti, porque não aguento mais. Senhor, não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais esta situação. E eu vou mais além. Quem sabe alguém já não disse: eu não quero mais viver, porque a tempestade chegou na sua vida de tal forma que você já não enxerga mais o sol, que você olha, não vê esperança, porque é assim a vida, é deste jeito mesmo.
Mas eu aprendo algumas coisas com São Paulo. Eu aprendo algumas coisas com ele. Eu aprendo que em meio à tempestade, meu presidente, a gente ainda pode fazer alguma coisa. Eu aprendo que é possível você fazer alguma coisa em meio a esta tempestade. E eu trago uma palavra do céu para você nessa noite, que está aqui, que está nos vendo. Ainda há esperança. Andarabaço e calandacaia. Ainda tem uma saída. Ainda há algo a se fazer. É possível fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu aprendo, e eu gostaria que você repetisse comigo assim: o que fazer? 1, 2, 3. O que fazer em meio às tempestades da vida? Vamos melhorar? 1, 2, 3. O que fazer em meio às tempestades da vida? Pois bem, primeira coisa, versículo 22. O apóstolo diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom. 1, 2, 3, bom. O que é o ânimo? O ânimo é o agente incentivador da alma. Este é o ânimo. O ânimo é o trampolim da alma, a catapulta da alma. Este é o ânimo. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: olha, a embarcação está aos pedaços. Estamos sem direção. Estamos sem sol. Estamos perdidos. Mas, pessoal, ei, psiu, escutem, tenham bom ânimo. Parem de choramingar um pouco. Parem de reclamar um pouco. Cessa o seu choro. Cessa o seu pranto. O momento agora é de ânimo. O momento agora é de força de vontade. O momento agora é de pensar: nós vamos vencer. O momento é de pensar: nós vamos progredir. A tempestade vai passar. As coisas vão melhorar. As tribulações vão embora. Ânimo! Sejam animados! E a gente pensa: aonde buscar ânimo? Mas pastor, como, pastor, vou ter ânimo? De que jeito? Deixa eu mandar um recadinho para quem está nos vendo. Venha mais na igreja. Congregue mais. Apareça mais na igreja. Aqui é lugar de buscar ânimo. Aqui é um posto que está cheio de ânimo. Os frentistas estão por aqui com as bombas para te injetar ânimo. E a gente chega na igreja,
Às vezes a gente está tão cabisbaixo, e a gente chega na igreja e a orquestra canta, e vem o irmão e canta, e daí vem o pregador e nos traz uma palavra, e vai brotando na gente um sentimento de alegria, uma esperança vai brotando, e a gente começa a dar glória a Deus, a gente começa a dar aleluia, e uma luzinha começa a se acender no final do túnel, e a gente levanta. Arabacatarabacarabacarabacaia. Venha mais para a igreja. Visita mais seus amigos. Saia deste quarto. Saia deste ambiente. Meu Deus, a gente é tão... graças a Deus, eu sou tão cheio de amigos. E amigo é uma boa fonte de ânimo. Aleluia. E quando a gente encontra um amigo, a gente conversa, o amigo diz: não, você vai vencer. Conte comigo. Eu vou orar por você. Eu estou junto contigo. Aleluia. E às vezes a gente vem na igreja e o pentecostal tem umas coisas espantosas. O pentecostal tem coisa que é só ele mesmo. E às vezes a gente vem para a igreja e de repente levanta-se alguém lá no cantinho, vem na nossa direção e diz assim: diz o Senhor. Ou às vezes no final do culto a gente abraça alguém e a gente começa a falar em línguas estranhas, e a pessoa diz: assim diz o Senhor para você. Eu vou entrar na sua causa, eu vou entrar na sua situação, eu vou mudar o ambiente. Ânimo, venha buscar ânimo. Outra coisa que eu aprendo com Paulo, versículo 33, o apóstolo diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Irmão, eu aprendo, meu presidente, que em meio às tempestades da vida, a gente precisa comer. A gente tem que comer. Tem gente que, quando está passando por alguma situação, ele diz assim: hoje eu não quero nem almoçar. Tem gente que diz: perdi a fome. E eu aprendo com Paulo, minha professora, que a gente tem que comer. O apóstolo Paulo disse: gente, já tem 12 dias que vocês não comem nada e não bebem nada. Gente, nenhum cabelo da cabeça de vocês vai cair. Vamos partir o pão e vamos comer. Você quer ver uma coisa? No capítulo 12 de Samuel, Davi está cabisbaixo, está choroso. Alguém me ouve? Diga amém. Alguém me ouve? Diga amém. Davi está cabisbaixo, Davi está choroso, porque o filho
de Betseba, que era seu, está doente porque o Senhor o feriu de morte. E Davi vai para o jejum, e Davi fica sem comer, Davi se tranca, e ninguém chega perto de Davi, porque o homem está passando por aquela situação, e o povo está com medo dele, mas Davi está sofrendo. E de repente, a criança morre. E os amigos de Davi, o povo diz assim: meu Deus, se com a criança ainda viva, esse homem estava já nesta situação, agora que a criança morreu, agora lascou tudo de vez. E Davi percebe. E Davi, percebendo aquilo, sabe o que Davi faz? Se levanta, se lava, unge, e o que ele vai fazer? Vai comer. Vai comer. E daí alguém diz: mas Davi, quando a criança estava viva, Davi, você jejuava, Davi, você se rasgava as vestes, Davi. Agora que a criança morreu, Davi, você se levanta e vai banquetear? E ele diz assim: a criança ainda viva, eu podia fazer alguma coisa, mas agora já não posso fazer mais nada. E se eu não posso fazer mais nada, eu vou comer. Irmão, quer um conselho nesta noite? Vai comer. Vai comer uma bela macarronada. Vai comer uma bela picanha. Um coração de alcatra. Ovo com macaxeira. Vai comer, irmão, porque Deus vai cuidar de você. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Eu quero finalizar. E quero dizer uma verdade para você nessa noite. Mas é uma verdade tão grande. As tempestades da vida, ela nos empurra para as grandes conquistas. Esta é a verdade. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. As tempestades da vida nos empurra para as grandes conquistas. Irmão, a gente tem que aprender com a Bíblia. Navio virado, o vento, escute isso, o Euroaquilão pega a embarcação lá em Creta, e de Creta eles vêm sofrendo até chegar em uma ilha chamada Malta. Sabe quantos quilômetros? 500. Creta, o Euroaquilão. Creta, a tempestade. Creta, as dificuldades. E de repente, sem saber, sem direcionar, eles chegam numa ilha chamada Malta. Na nossa vida tem o Euroaquilão, mas também tem a Malta. Na nossa vida, quando acontece o Euroaquilão,
é o Senhor nos empurrando para Malta, porque lá em Malta tem alguma coisa. E quando eles chegam em Malta, meu presidente, o apóstolo Paulo vai ter uma experiência que nunca tivera antes. Quando ele chega em Malta, diz que os bárbaros os receberam muito bem. Mas ele vai fazer uma fogueirinha, e de repente ele ajeitando ali os gravetos, vem uma cobra, uma serpente e pica a sua mão. E o apóstolo Paulo, o que ele faz? E a serpente cai. E o povo, os bárbaros que ali estão, olha e diz: esse homem escapou, mas o Senhor não deixa viver, porque é culpado. Mas dá 1 minuto, dá 2 minutos, dá 3 minutos, e o apóstolo Paulo está lá de pé, faceiro, alegre, feliz. E de repente aqueles que diziam: este homem é culpado, começam a olhar para ele. Peraí, este homem já não é mais culpado, esse homem é um Deus, esse homem é um Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai vivenciar, e ele vai viver uma experiência que ele nunca tinha vivido antes. Sabe o que eu quero pregar para você nessa noite? Que estas tempestades vai te levar para grandes experiências que você ainda não tem vivido. Aleluia. E lá em Malta, além de viver esta experiência, o apóstolo Paulo vai ser bênção na vida dos outros, porque lá ele cura o pai do maioral da ilha. E como se não bastasse a cura chegar apenas para o pai, todos aqueles que estavam doentes ali na ilha foram sarados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que estas coisinhas que está se passando na sua vida vai te levar para experiências que você ainda não teve. E que muitas pessoas, por esta tempestade ou por esta tribulação, serão abençoados por sua causa. Levanta sua mão assim. Eu quero profetizar para você nessa noite. A gente pode fazer alguma coisa? Pode fazer? Aproveitando que você está com a mão levantada, fique de pé, que nós vamos encerrar. Arabaço e calabaré. Aleluia. Eu venho nessa noite num culto tão especial como esse, dizer para você que lindas experiências lhe aguardam. Eu venho nessa noite dizer para você que pessoas ao seu redor serão abençoados por sua causa. Mas pastor, é tanta dor, é tanta tribulação, é tanta desgraça. Eu profetizo nessa noite para a sua vida que experiências lindas e gigantescas está para acontecer. Eu profetizo para você que pessoas serão abençoadas, e lá na frente tu vais dizer: bendita seja aquela tempestade,
ainda bem que chegou aquilo na minha porta, ainda bem que aquela tribulação veio, porque hoje eu estou mais forte, hoje eu estou mais robusto, hoje eu estou mais maduro, hoje eu estou mais cheio de fé, hoje eu posso dar conselhos, hoje eu posso atender pessoas, hoje eu posso orar com convicção. Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja, que hoje, Senhor, numa data tão especial, numa data tão festiva e maravilhosa, mas eis aí a tua igreja, Senhor. Quem sabe alguns entraram aqui nessa noite precisando de uma palavra de conforto. O Senhor os confortou. Pai, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, Senhor, que esta pessoa ela possa entender e compreender, Senhor, que em meio às dificuldades tudo se tem um propósito, e se ela se encontra nesta situação, é porque o Senhor tem reservado algo grande para ela. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos, no nome de Jesus é que nós o abençoamos, agora e sempre.